14º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Elizabeth Antonioli, eu coordeno o curso de jornalismo da ESPM e eu estou na função hoje de mediar essa mesa sobre o caso Escola Base, que todos conhecem, né? Pelo menos já ouviram falar. E para compor a mesa nós temos autores que escreveram livros sobre este episódio, que tem uma repercussão até hoje. Então, ao meu lado, estou com o Alex Ribeiro, que atualmente é jornalista do Valor Econômico em Brasília. Começou a carreira em 1992 no jornal A Gazeta da Zona Norte, em São Paulo. E quando ainda era estudante, né, ele elaborou um trabalho de conclusão de curso na USP sobre o caso Escola Base, que foi publicado pela editora Ática e venceu o prêmio Jabuti. O Alex é especializado em economia na Universidade de Londres e tem um MBA em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Ao meu lado eu tenho o Ricardo Shimada, que é filho do casal, dos donos da Escola Base, né? E ele agora é coautor de um livro, juntamente com o livro, esse último livro, O Filho da Injustiça. Na ponta eu tenho o Emílio Coutinho, né? Que ele é o CEO do Casa dos Focas, criador desse portal, né? Que é um portal voltado para estudantes de jornalismo. E ele concluiu a graduação na FIANC, também da mesma forma que o Alex, porque ele apresentou um livro de reportagem como trabalho final de curso. Esse livro foi escrito em 2015, foi publicado em 2015? Em 2015, com o título de Escola Base 20 anos depois, onde e como estão os protagonistas do maior crime da imprensa brasileira. Bom, então para dar sequência, nós vamos, de acordo com a orientação da direção da Abrage, nós daremos 20 minutos para cada palestrante e depois nós faremos uma rodada de perguntas e respostas. Então, podemos começar com a Alexa. Quando der 15 minutos eu te aviso. Tá? Bom, eu vou pedir licença aqui para falar em pé, porque tem gente até lá atrás para poder ver todo mundo. Queria primeiro agradecer a Abrage, é uma honra estar aqui nesse congresso. A Abrage que já tem uma história importante desde o nascimento, as circunstâncias, então agradeço muito o convite e é uma honra estar aqui. Eu queria contar um pouquinho do processo de elaboração do livro. Eu imagino que a maior parte das pessoas tem alguma familiaridade com o que é o caso Escola Base. Para mim, esse caso foi um ponto muito importante de aprendizado jornalístico. Eu estava terminando meu curso de jornalismo na ECA, na USP, e no último ano eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, e não tinha muita ideia do que eu ia fazer. Eu sempre gostei de economia, sabia que desde muito cedo, desde antes de entrar na universidade, que eu queria fazer um curso de jornalismo econômico e estava atrás de um tema para escrever o meu TCC, que podia ser uma reportagem. A princípio a ideia não era escrever um livro. Um dia eu estava em casa, vendo o Jornal Nacional, e a principal notícia, a primeira notícia que veio, a escalada ali do Jornal Nacional, foi o caso Escola Base, a denúncia, e foi um caso, essa reportagem me chamou muita atenção, porque envolvia crianças, porque eram
envolvia uma escola, a matéria mostrava o contrário que você poderia esperar que fosse acontecer, porque esse ambiente escolar é um ambiente de proteção das crianças, etc, etc. Mas eu não me interessei pelo caso, não. Eu vi a primeira reportagem que saiu na TV Globo e eu trabalhava nessa época já, era estudante, trabalhava num jornal de bairro de São Paulo, na Gazeta da Zona Norte. E aí um dia eu chego na redação e vejo uma notinha desse tamanho assim, dizendo que o Ministério Público tinha pedido o arquivamento do caso. E eu não tinha acompanhado nada. Não me interessei, não me interessava por esse tipo de assunto. Até hoje não me interessa. E aí eu falei, bom, aqui tem alguma coisa muito estranha, né? Porque aquela reportagem que eu vi lá atrás, aquele escândalo, aquela coisa toda, que está tendo um arquivamento do caso, o caso não foi bem apurado e ele está sendo arquivado à toa e sem fundamentação, ou a gente teve aí um crime de imprensa muito grave. E eu percebi que ali tinha uma história para contar do início, meio e fim, para saber exatamente o que tinha acontecido. Me despertou um pouquinho da curiosidade jornalística para ir atrás e ver o que tinha acontecido. O processo de apuração, ele não tem glamour nenhum, é uma coisa chata, é um trabalho bem corriqueiro, não tem nada de especial. A primeira coisa que eu fiz foi ir nas bibliotecas, na época não tinha internet, pegar os jornais, tirar xerox de tudo que tinha saído, mapear tudo. Eu fiz um livrão com todas as matérias que tinham sido publicadas. E ali eu consegui uma sequência bem ampla de tudo, revista, jornal, etc. E depois eu comecei o trabalho de apuração, e o trabalho de apuração foi um trabalho bem simples. Foi ir na lista telefônica que tinha na época, né? Celular era coisa que poucas pessoas tinham. Olhar o telefone das pessoas e começar a ligar para cada uma das pessoas e pedir para falar com elas. Eu tive uma dificuldade imensa para falar com principalmente as vítimas no início, mas eu tive uma certa facilidade. Meu primeiro passo foi conversar com os advogados que tinham trabalhado no caso e os jornalistas que haviam cobrido o caso. Eu achei que o jornalista era um personagem importante nessa história. A história não estaria contada se eu não contasse também o envolvimento dos jornalistas. Então foi um trabalho meio de marcar com o advogado, conversar com o advogado, ir de novo e falar de novo com o advogado. E os advogados negociaram com alguma dos personagens para eu poder ter acesso às pessoas que estavam muito receosas de conversar com a imprensa, porque eles se sentiam vítimas de tudo aquilo que tinha acontecido. O trabalho seguinte foi conversar com todo mundo, procurar as pessoas, entrevistar as pessoas, e era um trabalho, e depois buscar documentação. Que a documentação era o processo, era o inquérito que tinha, que naquela época ele já estava disponível para a gente, e na época as pessoas que cobriram o caso não tinham tido acesso ao processo. Bom, o trabalho era basicamente escutar as pessoas e perguntar todos os detalhes possíveis. Então eu sentava e falava, olha, o que aconteceu? Mas o que aconteceu? As pessoas tentavam sumarizar o caso, mas meu foco ali, desde o início, era entender como que se deu o processo, como que as pessoas viram cada um dos fatos que foram acontecendo. Então eu pedia para as pessoas, peraí, você estava no dia, você estava na sua casa, o que você fez naquele dia? Você tomou café, você comeu o quê? Você lembra? Você saiu para onde? O que você fez? Eu procurei reconstituir o que havia acontecido um pouquinho antes
um pouquinho antes do caso aparecer para essas pessoas, a polícia chegar, e continuei no dia a dia para fazer uma cronologia. As pessoas, e aí fui falando também com o jornalista da mesma maneira, como que chegou essa pauta, o que você fez, e aí conforme eu falava com um, eu podia voltar para o outro, falar de novo, e tirando as dúvidas e checando com o inquérito o que estava sendo produzido ao longo do tempo. Conversei naquela época também com os delegados que apuraram o caso. Foi um trabalho meio... não tem nada de especial, é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer, qualquer jornalista que é treinado, não tem grandes segredos em fazer esse trabalho de apuração. O trabalho de escrever o livro foi um trabalho também bastante... é uma narrativa cronológica, muito simples, e o livro acabou despertando interesse porque o caso é realmente interessante. Ele tem muitas idas e vindas, ele como história é uma história bastante interessante e complexa. Agora, apurando o livro, conversando com jornalistas que cobriram o caso na época, eu fiquei bastante chocado. Teve uma coisa que me chamou muita atenção, que era o seguinte: as pessoas que cobriram o caso, elas estavam imbuídas do melhor espírito. Elas não estavam lá para acusar ninguém injustamente, elas não estavam lá para acabar com a vida de ninguém, elas estavam lá fazendo o trabalho cotidiano, do ponto de vista jornalístico, tentando aplicar a melhor técnica que eles conheciam, e o resultado foi um resultado que eles não esperavam. Então, é como se você pegasse o carro aí no meio da rua e dirigindo, atropelasse alguém, e você acaba não reconhecendo esse desfecho com aquilo que você esperava, não era a sua intenção que aquilo acontecesse. Então, a partir disso, eu procurei aprofundar um pouquinho mais ali para entender, e aí para tirar como experiência pessoal, profissional, como que eu não cairia naquela armadilha quando eu entrasse no mercado jornalístico, quando eu começasse a trabalhar. O que eu podia tirar de lição naquele caso, e talvez, como eu tive essa preocupação, eu achei legal também colocar isso para ficar com um pouquinho de legado do livro, para as pessoas estudarem, refletirem sobre o caso, para ter uma contribuição para o debate sobre o caso. E o que eu acabei descobrindo é que os erros foram cometidos em princípios muito básicos jornalísticos que não foram seguidos. Então, é uma coisa que acontece com frequência durante todo esse acontecimento, são as informações em off que os jornalistas recebiam por pessoas que ou tinham interesse de se promover, no caso da polícia, ou que se sentiam vítimas de um suposto crime e tinham uma sede de vingança. Essas informações em off foram publicadas ou veiculadas pelos jornais sem critério de checagem, né, de apuração com outras fontes, documentais, relato de outras pessoas, né? E eu trabalhei anos em Brasília. Hoje a partir de janeiro eu voltei para São Paulo, voltei a morar em São Paulo. Mas em Brasília a gente trabalha informação em off, e para você ter informação publicar, você tem que ter informação de alguém e checar com uma ou duas pessoas essa informação. Então, você não sai publicando uma informação em off da primeira pessoa que você pegou. E foi esse processo que gerou um processo que eu chamo ali no livro de bola de neve, que
você tem denúncias, e essas denúncias vão encorajando pessoas a trazerem mais denúncias. Como elas são publicadas sem critérios, você acaba encorajando as pessoas a trazerem mais coisas, e o caso vai criando uma dimensão muito grande, muito maior do que deveria ter criado se tivesse sido obedecido o princípio o princípio jornalístico básico. Outro problema seríssimo é o excesso de dependência de fontes oficiais para fazer as reportagens. Teve jornalista que foi atrás de informação, teve gente que procurou, apurou, tentou procurar outras fontes. Havia um fator que dificultava muito a apuração dos jornalistas, que foi o fato de que os principais acusados desapareceram durante um bom tempo, e então eles não estavam ali dispostos ou disponíveis para dar a versão deles, mas também tinha, acho que principalmente, uma certa preguiça, vamos dizer assim, do jornalismo, de você depender e se fiar só em fontes públicas, fontes oficiais. É o que acontece, sei lá, em Brasília. Isso é o mundo do dia a dia. Você fica ali na portaria do Ministério da Fazenda, do Palácio do Planalto, esperando passar uma autoridade. Aí você pega uma declaração dessa autoridade, passa essa declaração adiante. Então a principal fonte passou a ser o delegado, que era um delegado que tinha um desejo enorme de aparecer, provavelmente ou por vaidade ou porque ele tinha projetos de subir na carreira profissional dele, e isso de uma maneira muito confortável. Então esse excesso de dependência de fonte oficial, essa falta de ir atrás de informações para ser checadas de outras maneiras, com documentos, etc., isso acho que acabou causando uma boa parte de todos os danos ali nesse livro. Bom, agora, dentro a história, a gente tem uma história que no conjunto você cometeu um crime de imprensa, a imprensa como um todo cometeu o crime, mas eu procurei ali também no livro tentar entender qual que era o a gente tem uma tentação às vezes de ser um engenheiro de obra feita. No final era um crime, as pessoas eram inocentes, toda a acusação foi errada, foi injusta, mas eu tive a preocupação também de olhar em cada momento o que os jornalistas tinham de informação na mão. Sim. O que eles tinham de informação na mão e o que eles podiam fazer com essas informações disponíveis. Então, meu julgamento, por exemplo, que a primeira matéria que detonou o caso do jornalista Valmir Salaro é uma matéria que tem alguns problemas. Tem acusações de que ele fechou o olho para tortura, que aconteceu na delegacia, mas ele tinha vários elementos que permitiam que ele fizessem aquela primeira notícia. Ele tinha mães acusando, ele tinha uma delegacia, um delegado, uma autoridade apurando o caso, e principalmente ele tinha um telex, né, que era um telex inconclusivo, mas o laudo se mostrou inconclusivo sobre abuso sexual depois, mas o telex não, ele era taxativo. Isso não muda o caráter equivocado da matéria, mas mostra que se você as matérias têm que ser julgadas com o comportamento com o que era disponível em cada momento, né? Essas informações, esses fluxos de informações vão mudando ao longo do tempo. Um caso bastante interessante, nesse caso Escola Base, é o caso do antigo Diário Popular, que teve acesso à informação antes de todo mundo,
que teve na escola, que entrou no caso com muito mais calma, porque era o único jornal que estava na apuração naquele primeiro momento, que conhecia as fontes policiais com mais profundidade, porque tinha repórteres e editores que estavam habituados a fazer aquele tipo de cobertura. Eles publicavam 2 páginas de jornalismo policial por dia, e eles resolveram que não iam publicar a história. E mantiveram esse comportamento ao longo de todo o tempo. Eu tenho dúvida se essa é a melhor abordagem, porque eu acho que o papel do jornalista é, se você não está convicto de uma coisa, você acha que a cobertura ou o encaminhamento que as pessoas estão dando por um assunto está errado, você tem a obrigação de escrever mesmo assim, mostrando o outro lado, o lado que tudo isso está errado, isso gera um equilíbrio. Mas pelo menos o Diário Popular, entre esse mar de equívocos, ele não acrescentou a tudo isso. Agora, no fim das contas, eu tenho só queria terminar aqui dizendo que o caso foi terrível, reforçou em mim a necessidade de aplicar esses fundamentos que têm sido úteis na minha vida. Desde esse caso são 25 anos, eu tenho perto de 30 anos de jornalismo, tem sido muito útil na minha carreira toda. E eu acho que o caso, ele contribuiu para o aperfeiçoamento da imprensa. Se você olhar a maneira como a imprensa lidava com esses casos naquela época e hoje, eu acho que teve uma evolução. Está muito longe de ser perfeito. O jornalismo é uma atividade imperfeita, a gente está sujeito a erro, mas eu acho que pelo menos nesses casos que envolvem pessoas que não são conhecidas, que não são personalidades públicas, eu acho que teve uma melhoria e um cuidado um pouquinho maior no trato, preservando o nome de pessoas, preservando crianças, o nível de exposição de crianças, nesse caso, escola base, é uma coisa impressionante. E tem a ver com a prática. O caso escola base é um retrato de uma prática que era comum na imprensa naquela época e que hoje felizmente, vê menos disso, embora a gente tenha ainda muitos casos, a gente tem um perigo grandíssimo, enorme, que é o jornalismo sair dentro do... O jornalismo está sendo feito por outros veículos que eu não considero que são jornalismo, que não tem práticas jornalísticas, essas mídias sociais, jornalismo, na essência, é uma prática, primeiro você tem que estar imbuído dessa prática, desses conceitos éticos para fazer o jornalismo, então nem tudo que está por aí nessas plataformas é jornalismo, então você tem muitas barbaridades acontecendo fora, mas no que a gente chama de jornalismo, eu acho que teve sim uma melhora. É isso aí, eu vou ficar por aqui. Eu acho que na sequência seria interessante o Emílio escreveu o segundo livro, então passaremos para o Emílio agora. Emílio, da mesma forma, 15 minutos eu te aviso. Vou falar de pé também, que fica mais fácil. Agradeço primeiro a Abrage por ter convidado, por ter me chamado e também por ter conseguido, por ter colocado um tema desse tão importante, né? A ideia do meu livro, do livro que eu escrevi, se baseou também no livro da Alex, mas ela surgiu de uma inquietação. Quando eu estava na faculdade, quando eu estava na graduação de jornalismo em 2012, eu soube do caso, né, numa das aulas, uma professora apresentou o caso Escola Base, com as manchetes, aquelas manchetes sensacionalistas, notícias populares, e eu senti uma inquietação quando ela terminou a aula e disse, bom, acabou a escola e tudo mais, e é isso, vamos passar para o próximo caso. Aí eu perguntei, mas professora, e o que aconteceu com eles hoje? O que aconteceu? Ah, morreram, os donos morreram, Deus, tá bom, e as mães que acusaram? E o delegado, onde ele está? O que aconteceu? Então uma série de perguntas que a professora não soube responder. Aí eu disse, bom, tá aí um bom tema para um TCC, um bom tema para uma reportagem.
Eu escolhi o jornalismo porque eu amo essa profissão, amo essa investigação, sou uma pessoa muito curiosa, isso é uma virtude no jornalismo, curiosidade. Então eu não deito na cama com uma dúvida. Se eu tenho uma dúvida, eu vou para a pessoa e pergunto. Às vezes você tem que ir com um jeitinho para fazer a pergunta, para conseguir descobrir, mas eu estava com essa inquietação e eu queria saber. Eu disse assim, eu vou descobrir isso daí. Jornalismo investigativo é uma paixão, realmente. Existe esse glamour, né? Dizem que existe um glamour, mas na realidade, como o Alex mesmo disse, não tem tanto glamour. É você ir para a rua, pegar ônibus, metrô, enfim, gastar muita sola de sapato, ouvir muito não, às vezes sofrer ameaça, que aconteceu comigo até. Quando eu peguei, então a primeira coisa que eu fiz foi, apesar de a gente já estar na era da internet, o meu trabalho não foi muito diferente do Alex, esse trabalho de apuração. Eu comecei a pesquisar na internet, logo depois dessa aula com a professora, eu comecei a pesquisar na internet sobre o caso Escola Base. Eu disse assim, vou descobrir o que tem mais. Encontrei pouquíssimos textos, pouquíssimas matérias sobre o caso, mas tudo que eu encontrei eu imprimi, guardei. Depois eu encontrei o livro do Alex, eu comprei até na época, né, o livro do Alex, que vocês devem conhecer. E eu li esse livro 3 vezes. E ele está cheio de anotação, porque eu fiz baseado um pouco, eu disse assim, primeiro eu preciso conhecer profundamente a história. Então acho que onde está todos os dados assim compilados de uma forma que dá para confiar, então é o livro do Alex, que até então era o único que existia sobre o caso. E então com base nisso, com base nesses dados que eu li, eu peguei então nomes, peguei o nome da rua onde ficava a escola, eu disse, bom, já tem alguns dados aqui, algumas informações. Isso era 2012, eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu já estava com uma inquietação também, que eu queria escolher um tema de TCC e que não fosse só para ganhar um diploma, eu queria fazer algo que tivesse uma repercussão. Não imaginava que ia ter uma repercussão dessas, mas eu queria algo que contribuísse com a sociedade e que também eu me sentisse jornalista já. Porque eu sempre digo isso nas faculdades, nas palestras que eu dou, que os estudantes, vocês estudantes de jornalismo, que acredito que tem vários aqui, não esperem terminar a faculdade para fazer um trabalho, para fazer um trabalho jornalístico de verdade. Não pense assim, vou fazer qualquer coisa aqui só para ganhar uma nota. Quando tiver na Globo, quando tiver na Folha, aí sim vai ser uma coisa ética. Não vai ser. Se você não começa já na faculdade, fazendo esse trabalho de apuração, esse trabalho trabalho profissional mesmo, você não vai conseguir fazer depois. E outro ponto, esse trabalho acaba virando também o seu cartão de visita. Então eu escrevi esse livro aqui, chama Escola Base, foi 20 anos após o livro do Alex, né, foi em 2015, o do Alex foi em 95, foi em 95, né? 95, 20 anos depois, então fui atrás de cada um dos personagens. Depois que eu li o livro do Alex, eu fui nas redações dos jornais e comecei a fazer o mesmo trabalho que o Alex fez. Fui pegando tudo que tinha sido publicado naquela época, naquele período. Então eu fui na Folha de São Paulo, eu fui também nas bibliotecas, porque tem biblioteca também que fica com os arquivos dos jornais. Eu fui no Arquivo do Estado de São Paulo também, não o jornal, mas no Arquivo do Estado que fica ali no metrô Tietê. Enfim, é um trabalho mesmo de apuração, de você sujar a mão, você transpirar, no Arquivo do Estado você tem que usar uma máscara, você tem que colocar luvas, você pede a época que você quer do jornal, vem um livro enorme e você tem que usar aquilo ali, tirar foto com o celular e depois tudo isso daí você tem que trabalhar nesse material. Então eu consegui, assim como o Alex também, tenho uma pilha assim, de notícias da época, que foi onde eu também li para me preparar, e era isso que eu tinha. Então foram 3 anos de apuração, porque foi de 2012 até 2015, fazendo esse trabalho de apuração, e quando chegou em meados de 2015, eu já tinha que escrever, tinha que fazer, porque no final do ano eu tinha que apresentar esse TCC. Eu fui também em fóruns para ir atrás dos processos, fui atrás do inquérito, boletim de ocorrência,
Não é fácil, nada disso é fácil você conseguir, é um trabalho não tem nenhum glamour. Eu tive que pedir ajuda para advogados também, para conseguir entrar no fórum, para conseguir aquilo tudo ali, tirar foto, que você não pode tirar do fórum, então você tem que tirar foto de... Depois a gente tinha feito, sei lá, a gente tinha jogado bola, e daí a gente tava conversando, né, depois que a gente tinha feito lá uns negócios. Aí aquela conversa que você fala, meu, o que eu vou falar, né? Então, aí ela falou, você é jornalista? Daí eu falei, não, sou estudante. Daí ela falou, mas você consegue descobrir tudo? Daí eu falei, não, descobrir tudo não, né, eu não sou mãe de nada, mas eu trabalho com isso, trabalho com informação. 5 minutos. Aí ela disse assim, mas eu sou mais poderosa que você. Eu disse, é poderosa? Por quê, né? Ela disse assim, se eu quiser, eu consigo descobrir todos os seus dados, consigo descobrir se você está devendo para o banco, consigo descobrir... E daí eu disse, não, né? Você tá me tirando, né? Tá zoando. Ela falou, não, eu trabalho num lugar aqui que eu consigo informação, só que pegar seu primeiro nome, seu nome completo ou seu RG, jogo ali e consigo puxar tudo. Eu falei, sério? Sério. Bom, enfim, isso daí ficou. E quando eu estava trabalhando no livro, tinham passado vários meses, e eu já não tinha mais por onde correr, todas as informações que eu já tinha gastado, e eu precisava descobrir onde estavam os outros personagens, e eu falei, e agora? O que eu faço? Por onde eu vou correr, né? Me indicaram, falaram que tinha até um meio, se você quiser dá para comprar um negócio bem legal, e eu fiquei até com receio, que dá para comprar, tem uns negócios de banco de dados que dá para você comprar, uns negócios assim, eu falei, não quero entrar por aí, porque aí já é um negócio muito criminoso até, porque não... Mas eu lembrei dessa menina, eu lembrei e falei, puxa, será que ela consegue, será que ela está trabalhando lá ainda, será que ela vai falar comigo? Aí eu peguei o celular, mandei o famoso oi sumida, e rezando para ela responder. Mas ainda bem, ela respondeu, falou, oi, tudo bem, né, como você tá? Eu falei, tô bem, né, como você tá? E eu falei, lembra aquela conversa que a gente teve, né, enfim, que você falou que conseguia tudo? Sim, lembro. Você consegue ainda? Eu consigo, claro que consigo. Né? Daí eu falei, eu tenho uns nomes aqui, será que você pode puxar pra mim? Ela falou, posso. E ela conseguiu. Tipo assim, passei os nomes ali, eu só tinha os nomes. Passei pra ela por WhatsApp, aí de repente só começou a vir foto. Que ela foi tirando do computador. Na hora eu tremi, assim, porque tipo, tinha alguns, não é o caso de vocês, né? Mas tinha alguns que eu, vinha ali, ó, tá devendo pro Itaú tanto, tá devendo... E vinha esse negócio assim, eu falei, meu Deus, não preciso disso, eu só quero endereço, telefone. Mas daí eu tive que, depois, claro que eu deletei tudo isso, eu peguei só as informações mesmo, o endereço, o telefone que eu tava precisando, pra ir atrás de cada um dos personagens. Mas isso, o princípio, a lição de vida que fica aí é nunca descarte nenhum contato seu, nenhuma amizade. Não é porque não é jornalista, você não sabe o que vai ser amanhã, entende? Posso ser criticado por isso, né? Posso ser criticado, você fala, mas cadê a ética, cadê... eu nunca expus nenhum deles, nunca expus o endereço deles. Todas as vezes que eu falei com eles, eu fui claro, né? Eles perguntavam até como eu consegui, isso eu não contei para eles, como consegui os contatos. Alguns daqueles contatos estavam também defasados já eram antigos, então eu tive que usar outros métodos, menos engraçados talvez, mas que eu tive que utilizar. E uma coisa a lição que eu tirei desse caso, do livro, né, sobretudo da apuração, é que se você quer, você consegue chegar a qualquer pessoa, você consegue informação de qualquer pessoa, mesmo você não conhecendo a minha amiga, né, a gente tem que estar atento aos nossos círculos de amizade, você consegue as informações. Mas, sobretudo, eu não quis nunca repetir o que aconteceu com a mídia naquela época, que fez um trabalho em cima para ganhar Ibope, para ganhar um reconhecimento e depois dane-se o que aconteceu com cada um deles. Não, para todos eles, depois eu fiz um feedback, eu dei um feedback, contei, eu divulguei o livro, está aqui e tudo mais. Inclusive, alguns anos depois eu conheci o Ricardo, eu entreguei um livro para ele, a Paula também. E isso é muito importante também, você retornar para sua fonte, né? Nem sempre dá, porque tem alguns casos que não vai ser muito bem-vindo, mas basicamente é isso. Enfim, o resto está contado no livro aí, qualquer coisa
E agradeço aí vocês aí pela assistência. Então é isso. Então vamos passar a palavra agora para o Ricardo. Vou falar aqui também, né? Bom dia a todo mundo. Agradecer a Abrage pelo convite. Essa aqui vai ser a minha segunda fala com o público em geral, assim, né? E a minha presença aqui tá perante o meu livro, que eu vou lançar junto com o Emílio, né? E o meu livro nasceu depois de 25 anos. Eu, como sou filho, eu passei tudo. E no livro eu conto do início do casamento dos meus pais, como eles se conheceram, minha infância, o caso em si, com o meu olho, né? Porque eu passei tudo lá. Eu sei para onde eles foram, o horário que eles foram foragidos. Eu avisei meu pai e minha mãe que eles estavam com prisão preventiva decretada. Eu avisei que eles tinham que voltar para casa. Eu trabalhei 30 dias na copiadora do meu pai, lá na Praça da Sé, né? 30 dias lá sozinho, 14 anos eu tinha na época. E da minha infância eu virei adulto, né? Não tive essa adolescência de jogar bola, só depois que eu tive isso daí. E nisso nasceu, né, pensamentos assim, eu não queria falar. Eu tinha até há 3, 4 anos atrás, eu não queria falar do caso. Porque pra mim era um trauma, ter passado tudo que eu passei. Assim, poderia ser cômico se não fosse triste, mas aqui, no meu livro eu também conto que eu não estou matando, não estou roubando, eu estou aqui para ganhar meu dinheiro, né, honestamente. Poderia ser uma pessoa depressiva ou ter entrado, né, sei lá, mundo das drogas, sei lá, né, ter depressão. Eu tive depressão, minha mãe teve depressão, meu pai teve. Enfim, no livro eu conto isso daí com mais detalhes. Mas isso daí nasceu porque foi por Deus, gente. Eu tinha 18 anos na época. Com meu pai, minha mãe já estava falecida, com meu pai ali. E eu trabalhei muito tempo com evento, né? E nesse meio tempo aí você conhece muita gente que usa entorpecente, usa droga, poderia ter usado, nunca usei, mas eu fui pro lado da prostituição ali. Como? Eu morava ali, para quem conhece aqui São Paulo bem, eu morava atrás do Hilton Hotel, tipo o Hilton Hotel no Copan. E na esquina de casa tinha o famoso Love Story, todo mundo conhece aqui. E assim, o meu pai e minha mãe ganhou a causa, ganhou o dinheiro da Globo, ganhou dinheiro, mais algum dinheiro, só que nisso minha mãe faleceu. Depois de tudo provado, foi a luta ali para receber, minha mãe faleceu. Uma das últimas frases que eu escutei da minha mãe foi: agora que meu nome está limpo, eu posso ir em paz e vocês aproveitem o dinheiro. Foi isso que... E isso foi 2 dias antes dela falecer. Ela foi se tratar em Bauru, que minha mãe era espírita, foi se tratar, né, do espiritismo, só que não deu certo, ela veio falecer. Aí eu fiquei com meu pai. Nisso, eu tive uma briga imensa com meu pai por causa de dinheiro, né, que na época a gente não pensa. Eu estava com 18 anos, tinha acabado de receber uma bolada. Na época era uma bolada. E aí? Sobe para a cabeça, gente. Infelizmente, o dinheiro sobe. Você quer conhecer a pessoa? Você dá poder ou dinheiro na mão da pessoa. Aí você conhece a pessoa realmente, o que ela é. E nisso o dinheiro subiu a cabeça. Eu frequentava ali Augusta todo dia. Menos de quarta-feira que o Love Story fechava. Então era assim. Subia na Augusta, conhecia todas as casas noturnas das boates, né? E assim, eu não saía com as meninas, mas eu conhecia todas. De conversar, trocar ideia. E é meio que, sei lá, não é ético, da parte das meninas. Mas era uma amizade mesmo que a gente criou. E que assim, elas contavam o que alguns clientes faziam. E a gente descia pro Love Story. Então era de quinta a terça. Era a minha vida. Love Story, casa noturna. Começava à meia-noite, só ia terminar às 10 horas da manhã, quando o Love Story fechava. Beleza. Nesse meio tempo eu tive um relacionamento, tive um filho, né? E
Aí não deu certo o relacionamento, meu pai estava já meio que doente, e eu, com esse termo de relacionamento, eu conheci minha esposa. Como que eu conheci minha esposa? Minha esposa falou, a gente conversando, eu fui monitor de hotel, já fui tudo, tá? Comecei com meu pai de office boy aos 11 anos lá, andava na Praça da Sé o dia inteiro, sobe e desce, tirando cópia, ia até a Liberdade, ia até o São Bento, e trabalhei de office boy com meu pai, trabalhei com eventos, trabalhei de monitor de eventos, fui DJ uma época aí, e hoje em dia eu estou como sushi man. Não tenho nada a ver com jornalismo, eu caí aqui de paraquedas porque eu sou filho, e meu livro conta o que eu vivi, né? Então, aí, num desses trabalhos aí como monitor, eu estava no hotel, no interior de São Paulo, e eu conheci a minha esposa. Aí eu, como era muito chavecador, vamos lá, que né, a gente é gordinho, mas pega todos, charme, bebê. Aí eu comecei a conversar com ela. E eu falei, e aí? Né, qual é que é? Aí ela chegou e falou, você conhece a Deus? Pum, pegou. Deu aquele baque, eu falei, não conheço, mas você quer me apresentar? Foi nisso que ela me levou, eu me converti, né? E nessa minha conversão aí, eu me casei com a minha esposa, hoje minha esposa, tem uma filha que eu deixei lá, estou com saudade já, deixei. E a gente foi para um casamento de uma amiga dela em Votuporanga, para quem conhece o interior, Votuporanga, que a amiga dela foi casar lá por causa dos familiares da esposa. Nisso eu liguei para o meu primo que mora em Rio Preto, falei com a minha esposa, meu primo mora em Rio Preto, faz tempo que eu não vejo ele. Vamos lá, passar lá, vamos almoçar? Vamos. Chegando lá, cumprimentamos, começamos a conversar, a comer. Aí a minha prima a esposa do meu primo vem de canto e fala, tem uma pessoa aí que é de comunicação, ele é professor de comunicação, e quando eu falei seu nome, ele falou, não, eu não acredito, eu tenho que conhecer, mas ele está com vergonha, você não quer ir lá conversar? Eu falei, vamos lá conversar. Aí a gente se apresentou, ele é professor da Unilago, lá em Rio Preto, ele conversou, eu contei todo o caso para ele, ficamos quase 3 horas conversando lá, ele falou, no final da nossa conversa, eu falei assim, cara, sua história assim, tá bonita, por que você não escreve? É um trauma que eu tenho. Ele falou, mas, cara, não leva para esse lado de trauma, né? Leva aí para você, leva essa história para você ensinar as pessoas, porque, cara, é uma baita história, né? E até hoje tinha o livro do Alex e estavam fazendo o livro do Emílio, que ele falou. Ele falou, por que você não escreve? Foi aí que eu falei, então beleza, então vamos escrever. Aí eu comecei a juntar também, fui juntar lá os processos. E no meu livro eu tenho uma particularidade, que como eu passei tudo, eu tenho acesso total ao processo. Então eu já fui no fórum, peguei várias coisas que não tem na imprensa, ninguém tem, eu tenho, né? Porque só saiu mesmo a imprensa ali. O livro do Alex é um livro reportagem, o livro do Emílio também, que é um livro reportagem, né? E aí eu resolvi escrever, e estou terminando, estou passando por correção, e estou procurando editora. Quem souber de editora, me manda aí, que eu estou precisando. Eu sei que eu não vou ficar rico. Gente, quem vai escrever livro? Não vai ficar rico escrevendo livro, isso é fato. Já recebi proposta de algumas editoras, vou ganhar 5% do líquido que elas venderem para uma Saraiva. Então, quer dizer, se ela vender a 15, eu vou ganhar 5%. Então, eu não estou pretendendo ganhar mundos de fundo com o livro. A minha intenção é levar... A minha meta de vida, todo mundo tem meta, a minha meta é colocar um livro em cada faculdade do Brasil. Certo? Falando da história, por quê? Na época do Alex, não muito na época do Emílio, que ele já começou a ter mídia social, mas principalmente na época do Alex, com meus 14 anos, o que era a mídia? TV e rádio, e jornal impresso, a maioria. Telefone era muito caro, ninguém tinha muito celular, né? Começou nessa época aí. E hoje em dia não, hoje em dia vocês principalmente jornalistas, assim, estudantes, tem o quê? Celular na mão. Celular, você clicou,
você já deu uma notícia. Tanto que na minha região lá, no interior onde eu moro, a emissora Globo, ela tem um canal lá, um aplicativo, que dá poder de jornalista para qualquer pessoa. Né? Ela presenteia com quem tiver mais pontos no final de um tempo, ela presenteia com um iPhone, uma TV. Então, hoje em dia, todo mundo é repórter, entendeu? Eu não sei aqui qual é o grau onde vocês estão na faculdade, mas, na minha opinião, eu acho que cada um de vocês deveriam ter também o livro de ética do jornalismo. Né? O artigo de ética do jornalismo, na minha visão, e grifar ali, ó, o artigo 14. Quem conhece o artigo 14 aqui? O artigo 14, resumidamente, fala: você tem que escutar as duas partes, ser imparcial, antes de falar qualquer notícia. Bom, né? O artigo tem mais dizeres, mas resumidamente é isso. O que não teve na época dos meus pais. Na época do caso do meu pai e da minha mãe, que bombou, os jornalistas, eles tinham alguns meios sim, mas eu acho que eles estavam muito ansiosos para dar notícia, ser o furo da notícia, né? Ser o furo de jornalismo ali. E eles focaram só no resultado, não olharam abrangente. Né? E eu me encontrei com o Alex ali embaixo, ali, eu estava comentando que numa dessas reportagens tem um rapaz na delegacia filmando a minha mãe, fazendo entrevista com a minha mãe, e uma das crianças acusadoras, né, uma das mães acusadoras, estava brincando na delegacia e dando volta na minha mãe, brincando com a minha mãe, dando risada para minha mãe. Assim, vendo agora é fácil, nossa, mas assim, quando uma criança que foi molestada ou estuprada vai chegar perto do estuprador, né? Então eu acho assim, a ansiedade de dar o furo primeiro, que o furo, todo jornalista corre atrás do furo para quê? Para ter nome, para alavancar a carreira. A ansiedade ali na hora foi tanta que ninguém parou, deu aquela respirada, olhou abrangentemente assim, né? E antigamente era muito mais difícil você ter uma notícia, dar uma notícia, ter uma notícia falsa, como que eu vou falar? Os meios antigamente era o que eu falei, TV, jornal, rádio. Hoje temos os celulares e hoje, cada vez mais, com a mídia social vai ter uma avalanche de fake news, né? Que está aí a moda fake news. E hoje tem o deepfake. Alguém já escutou também falar de deepfake? Que é novo. Isso, cara, isso daí, se você bobear, você cai. Então, com esse meu livro aí, eu quero mostrar principalmente para comunicação e jornalismo, o cuidado que se deve ter para você não acabar com a vida de pessoas. Porque assim, acabou, né, com a vida dos meus pais. Ah, mas vocês ganharam dinheiro depois. Sim, ganhamos. Mas na faculdade que eu falei lá, e para todo mundo que eu pergunto, nossa, você ganhou? Ganhamos. Mas vem cá, e se eu te der 5 milhões, só que eu vou tirar tudo de vocês? Tudo. Pai, mãe, carro, tudo. Deixar vocês ali, ó, sem nada. E aí? Ah, é verdade, né? E no meu ponto de vista também, a gente tem que sempre crescer, evoluir pessoalmente. Eu sei que é difícil, eu não estudo jornalismo, mas com as pessoas que eu conversei, professor de jornalismo e comunicação, que não tem matéria sobre empatia nas faculdades. Não tem. Né? Então, o jornalista, eu acho que devia para pessoal mesmo, gente, para pessoal. O que é ser empático? Né? Pô, eu vou ter empatia com qualquer caso que for, desde de um passarinho morto até um assassinato. Vamos ter empatia, vamos se colocar no lugar da pessoa. Né? Ah, mas eu vou perder aí o furo. Eu acho que se você se colocar
se você correr atrás, se aprofundar mesmo na matéria, que nem o Alex fez no livro, o Emílio também, se você se aprofundar, você vai demorar um pouquinho mais, mas você vai ter certeza do que você está, a matéria que você está mandando, ou imprimindo, ou falando, é verdadeira. Você, na frente ali, você não vai ficar com, e agora? Destruir a pessoa. Porque assim, como destruíram, foi um grande caso esse daí, e é o que o Alex falou. Jogou ali, ó, primeira capa. Foi 3 meses quase de primeira capa. Acusado, estuprador. Chegaram a acusar meus pais, não tinha mais prova, não tinha mais nada de falar de estuprador. Ah não, estuprador não. Agora eles estão colocando droga na bebida das crianças. Entendeu? Aí acabou isso também. Aí, não, agora tem o tal do gringo lá que ajudou. Aí vamos lá pro gringo. Né? Então, se vocês se aprofundarem mais, né? Serem empáticos, se aprofundarem mais, com certeza vocês vão dar uma notícia que mais tarde vocês vão falar, não, eu tenho certeza que eu vou destruir a vida das pessoas. Porque assim, atrás de uma notícia sempre tem uma pessoa. Seja ela ruim, seja ela boa, vocês podem dar a notícia, mas tenham certeza do que vocês estão fazendo. Estudem, né? Estudem. E voltando um pouco mais para o meu livro, é isso. Eu estou escrevendo para mostrar a vida dos meus pais como era. Não tínhamos dinheiro? Não tinha muito dinheiro. Não tinha muito dinheiro. Não tinha. A gente vivia com os lucros da copiadora, que não eram muitos, né? Mas a gente tinha uma vida estável. Teve a escolinha, meu pai teve que vender um veículo para comprar a escola. A escolinha, quando eles compraram, tinham 16 alunos, 20 alunos. Quando foi acusado, já tinha 72. Em 2 anos. Eles já estavam querendo comprar o prédio, já estavam com a intenção de fazer filiais, e a intenção também de colocar só, aumentar para primeiro grau. Porque a intenção, sempre foi o sonho da minha mãe. A intenção da minha mãe era, não, a gente não pode deixar o menino sair do pré para ir para qualquer primeira série aí. Então vamos aumentar até a 5ª, 8ª série, porque a gente acompanha esse menino, né, para dar uma educação boa para esse menino, ter certeza. Também no livro eu falo um negócio que eu presenciei na escolinha, que essa mãe acusada, a acusadora, né, uma das mães acusadoras, sempre deixava o filho lá, nunca aconteceu nada de demais lá. Ela sempre fez festinha para o filho dela, de vez em quando ela chegava atrasada para buscar o filho. Não sei o que rolou. Até hoje ninguém sabe por que as mães acusaram desse jeito, mas estão aí. O meu pai e a minha mãe ganhou o processo, inocentes, né? Não tem o que esconder. E meu livro está aí, está terminando. Uma frase que eu quero deixar para vocês, para todo mundo, inclusive, não só para jornalistas, mas para todo mundo aí, é melhor a gente retardar a nossa vitória do que profanar o nosso valor. Entendeu? Então retarde sua vitória, mas não profane o valor da sua vida, o seu valor ético, né? E o meu livro aí tá para sair. Eu tô terminando algumas coisas, como eu falei para vocês, estou procurando editora para lançar. Eu acho que é isso. Vamos então às questões. Então temos uma aqui, vamos pela ordem aqui. Tá. Pode começar. É a terceira vez que tenho contato com a questão da escola base, assim, de uma maneira muito próxima e muito realista, com esse terceiro contato. Conheci a história da escola base através do Emílio, numa palestra que foi dar lá numa faculdade na Zona Oeste, no bairro da Lapa, acho que ele já deve ser recordado, e comentou sobre a obra do professor, do jornalista Alex, aqui do lado, que logo publicou em 95, ou seja, bem próximo dos acontecimentos. Bom, eu venho de uma outra formação que é das engenharias, sou engenheiro civil, e a gente estuda a questão do erro. E o erro é inerente a qualquer profissão.
profissão. Só que no jornalismo ele é muito intrínseco à questão da ética, que o Luiz comentou muito bem. E a gente entende que, por exemplo, na engenharia, se o engenheiro errar realmente o cálculo, ele não mata uma pessoa, ele pode matar centenas dela, dependendo da dor. E o médico, em algum momento, ele vai ter uma falha, porque, infelizmente, nenhuma medicina consegue combater a morte. Então é uma profissão que, em algum momento, ele vai ter 100% de falha. E no jornalismo, o Ricardo, né? Isso. Ele falou bem exatamente da questão da ansiedade. E hoje a gente consegue ver que há um ciclo vicioso, ou o passado se volta no futuro, assim por diante. Em meio de redes sociais, WhatsApp, enfim, nós tivemos um caso em Guarujá, se não me falha a memória, de uma mulher que foi morta por difamação em que dizia que ela usava crianças para rituais de magia negra. E confirmou que não foi verdade. Então, não sei se é uma questão do ser humano, se é uma vicissitude de criar um maniqueísmo, uma novela em que tem que ter o bem e o mal, o vilão, o bonzinho, e que o jornalismo ele acaba sendo seduzido por isso. E hoje a gente observa muito bem, que é a questão do feminicídio, principalmente na questão do jornalismo policial. Programas como o Balanço Geral, enfim, que dizem, não, a gente tem que encontrar um caso que tenha uma passionalidade para aumentar a audiência. Então eu queria saber exatamente isso, de jornalistas e dele mesmo como personagem que vivenciou, se o problema está nesse vício da profissão como jornalismo, e se o jornalismo realmente precisa ser mais responsável, e uma vez que a gente já tem essa maneira indefinida do que é e do que não é jornalismo, isso corrobora com essa questão do erro. Do erro ser mais presente, mais recorrente Eu acho que você tem razão em muita coisa que você diz. Agora, eu defendo o jornalismo, mas jornalismo de qualidade. Eu acho que tem que diferenciar o jornalismo de qualidade. Jornalismo de qualidade é uma peça fundamental na democracia, para o aperfeiçoamento da sociedade. Tem gente muito séria que faz jornalismo de alta qualidade e mesmo assim está sujeito a erro, todo mundo pode cometer erro, mas você tem muita gente que tem uma preocupação ética, uma formação ética. Eu conheço colegas que fizeram trabalhos espetaculares e acho que a sociedade tem a ganhar muito com isso. Agora, essa defesa que eu faço de jornalismo não quer dizer que a gente deva compactuar com os vícios da profissão. Você citou aí alguns programas de vespertinos, aí, de sensacionalismo, que eu tenho realmente dúvidas se são jornalismo. Eu acho que você pode fazer jornalismo em mídias sociais, mas a maior parte do jornalismo que se faz a maior parte das coisas que são veiculadas em mídia social não são jornalismo. Então não dá para confundir uma coisa com a outra. E eu acho que essa disseminação dessas notícias, das mídias sociais, elas só reforçam a necessidade de a gente ter jornalismo de qualidade, de a gente olhar, estudar, se formar bem e ter padrões éticos muito sólidos e muito firmes. Eu como espectador, eu vejo assim, né? O jornalista está ali para fazer o trabalho dele. Né? O grande problema de hoje em dia, fora as mídias sociais, é o mal que habita em cada pessoa. Entendeu? É que nem você falou, da moça do Guarujá. Isso daí uma pessoa foi passando por outra, para outra, que achou, quando a mídia veio, ela já estava morta. Entendeu? Né? Teve um caso para trás aí, que foi o caso do Barbodega também, a mesma coisa, entendeu? Então, o repórter está ali para fazer sua profissão, sim, com certeza. Também não tenho nada contra os profissionais, tanto que já na faculdade me perguntaram, mas e o Valmir Salaro? Olha, no meu ponto de vista, eu perdoei ele, porque ele estava ali fazendo a profissão dele, ele errou sim, destruiu sim, mas ele estava ali fazendo a profissão dele com o que ele tinha na mão, né? Entendeu? Então, o profissional, o repórter, né, no caso, tem que olhar para a notícia e divulgar da maneira certa, né?
É que nem o Alex falou, se aprofundar mais, ter ética na reportagem e não se levar pelas pessoas, porque teve um caso em Curitiba aí há pouco tempo atrás também, que tinha uma pessoa querendo se jogar, não sei se vocês viram, da passarela da rodovia. O bombeiro estava quase conseguindo tirar ele de lá. Juntou 6 pessoas e falou, ah, vai, se joga, você é um merda. Meu, o cara se jogou, entendeu? Então a gente tem que tirar o mal que tem da gente. A gente é propiciado para fazer o mal. Infelizmente, é isso. A gente é assim. Né? Então a gente tem que se policiar nisso daí. Tem uma pergunta ali do lado, né? Então nós temos aqui, tem uma moça e tem um aqui. Nossa, são muitas. Isso. Depois ele. Tá bom, então. O Ricardo falou da questão da empatia que a gente tem que ter quando vai conversar com a pessoa, etc e tal. E aí eu fico pensando no repórter, no Valmir, que chegou a mãe para ele contando o caso do filho, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Quer dizer, você parte do pressuposto que a mãe conhece o filho, que teve uma reclamação, que etc e tal, é um fato chocante e tal. E às vezes, um fato chocante em si só faz a gente perder as estribeiras e não pensar direito, porque o repórter também é pai, também é não sei o quê, também é uma pessoa humana, né? E aí o que eu fico pensando, quando a gente fala em apurar mais, eu me pergunto pro Alex e pro Emílio que entraram no caso assim, o que faltou? Faltou a empatia do cara olhar e desconfiar, botar o julgamento dele de lado, ou realmente apurar mais? Porque ele ia apurar mais com quem? Ele ia falar com a criança, ele ia, enfim, botar os pais, pegar uma terapeuta para chegar lá junto e dizer, então vamos resolver isso aqui, vamos tentar apurar, ver se é isso que vocês estão prontos para fazer uma denúncia. Alex. Quer pegar primeiro, Emílio? Vamos lá. Bom, a empatia é fundamental na nossa profissão. Como eu disse, para conversar com todos os personagens, eu tive que dar as caras, tive que mostrar a boa intenção. Mas a gente não pode confundir empatia com essa inocência de aceitar a primeira versão que a gente recebe. Hoje em dia, às vezes quando pergunta até se o jornalismo aprendeu com o caso Escola Base, eu digo que em termos, uma parte aprendeu, né? Em partes aprendeu, mas em partes você continua cometendo o mesmo erro. O nosso papel é noticiar, a gente não pode deixar de noticiar, independente do que for, mas tem que haver um trabalho de apuração. E às vezes é um trabalho muito difícil de saber. Um caso que está acontecendo agora, e que eu vejo, para mim, claro, não é um caso Escola Base, mas para mim tem os ingredientes de um caso Escola Base. É o caso do Neymar, por exemplo. A cobertura, quem pensa está fazendo, claro, porque ele é uma pessoa da mídia e tudo mais. Agora, eu mesmo não tenho uma posição sobre esse caso. Porque o Neymar tem milhões de seguidores. Ele coloca alguma coisa ali, vão cair em cima da moça. Mas isso também pode acabar sempre naquela coisa de jogar a culpa na vítima. E também na questão do machismo. Então aí já está errado. Agora também você aceitar a versão dela simplesmente porque então, vamos aceitar porque ela é a vítima, ela é mulher, realmente ela sofreu aquilo. A gente tem que tomar cuidado. A polícia está apurando. Não tem ainda definido o que aconteceu, o que não aconteceu. As provas, tem provas que devem estar em segredo de justiça, enfim. A imprensa não tem esse acesso. Então a gente tem que tomar cuidado quando for noticiar, de não fazer com que aconteça esse fla-flu. Ou seja, estão apedrejando a menina, ela tem que se esconder. Agora, se ela é vítima ou não, se realmente aconteceu ou não, a gente não sabe. Ninguém sabe. A polícia está fazendo essa apuração. Então, a mesma coisa que aconteceu na Escola Base. Então, essa questão da empatia. Empatia não é ser inocente e aceitar qualquer versão. O trabalho da imprensa em casos como esse é descobrir, por exemplo, o que a gente tem de informação. Com base no que nós temos de informação, o que a gente vai noticiar que acabe sendo, ou seja, mostre o que está acontecendo,
mas que não faça com que a sociedade, né, que a gente julgue e a sociedade acaba cometendo a justiça com as próprias mãos, como aconteceu no caso da escola base. Então pegaram a primeira versão e, claro, os pais do Ricardo tiveram que se esconder porque a sociedade já queria fazer justiça com as próprias mãos, porque a imprensa aceitou o primeiro caso, foi inocente ali aceitar a primeira denúncia, né? E então é isso que eu penso em relação a casos como o caso de escola base e essa questão que você falou aí dessa empatia. Queria falar duas coisas bem rapidinho. Ó, eu trabalho de jornalismo, eu fui a minha vida toda repórter, 25 anos trabalhando em Brasília, e é uma cobertura de alta temperatura. Trabalhei anos na Folha de São Paulo, cobri CPIs, e são padrões de cobertura muito semelhantes ao padrão que teve no caso da escola base, de notícias, de boatos, de informações. E o que acontece é o seguinte, você passa o dia apurando e no final do dia você tem que tomar uma decisão. O que eu tenho de informação é suficiente para eu vender uma matéria para o meu chefe amanhã? Caso escola base, aquele repórter que pegou naquele dia a informação de que ele acabou de citar, a escolinha estava passando drogas para as crianças. Qual que era a qualidade daquela informação que ele tinha? Uma informação em off que não tinha sido checada. A decisão, naquele dia, era uma decisão para não publicar. Não uma decisão entre... A decisão é sim ou não. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o repórter que está na rua, mesmo numa cobertura de alta temperatura, tem um poder muito grande de influenciar o que vai ser publicado ou não. Sempre que eu não tinha convicção de que não devia publicar alguma coisa, eu ligava para os meus chefes e dizia, olha, eu não estou convicto disso, e a gente fica na seguinte situação, ou a gente publica isso sem convicção e está sujeito amanhã a dar uma barriga, né? Ou eu não apurei direito e a gente tomou um furo amanhã. E eu acho que o repórter tem que tomar frente e bancar isso, tem que ter, porque no final das contas é o repórter que está lá na ponta, quem está apurando, a responsabilidade também é do editor, mas a opinião do repórter é determinante no resultado que sai no jornal. Gente, temos uma pessoa aqui, Ela aqui, não. Hã? Aqui? Era eu, ele. E não tem mais alguém aqui, então tem mais duas aqui. Por favor. Minha pergunta é mais para o Alex, até quando estudante de jornalismo, eu li o teu livro, como muita gente acho que leu, jornalistas das últimas gerações. E tu falaste antes sobre que um dos problemas foi um excesso de confiança, digamos, em fontes oficiais, né, que isso é um problema. Eu geralmente não participo de coberturas desse tipo policial, a minha área política, mas acho que isso é algo que vale para qualquer tipo de cobertura, em qualquer área que se atue. Mas eu fico pensando assim, mais especificamente sobre a área policial, no quanto é complicado isso, porque, por exemplo, houve, no caso escola base, houve um erro do delegado também, né, que abastecia a imprensa com informações que depois não se confirmaram, mas ao mesmo tempo o delegado é a autoridade legítima, né, para falar sobre aquele caso, enfim. Na região do jornal onde eu trabalho, houve recentemente um caso muito chocante também de uma menina adolescente que foi morta violentamente e em determinado momento da investigação a mãe dela foi acusada de ter sido a mandante do crime. E ela foi indiciada pela Polícia Civil, foi presa, depois foi denunciada pelo Ministério Público e agora, recentemente, quando ela foi julgada, o próprio Ministério Público pediu a absolvição dela por falta de provas e ela foi absolvida. Mas antes disso ela havia sido indiciada, denunciada, né, pelas autoridades instituídas para fazer isso. Então eu fico pensando como fazer uma cobertura correta, mas ao mesmo tempo não se pode ignorar o que essas autoridades estão pronunciando, né, estão anunciando, enfim. Então como equilibrar isso, né?
aí? Eu acho que tem dois pontos de novo. Primeiro, eu trabalho na cobertura econômica diariamente com informação de autoridade. Hoje eu cubro o Banco Central. Boa parte das minhas informações são em off, mais do que off, são background, são conversas que eu não cito ninguém. Mas tem duas coisas. Primeiro, a gente tem que reconhecer que é muito comum no jornalismo, um jornalismo preguiçoso que vai lá, ouve a fonte oficial, participa da coletiva, anota tudo, passa rapidinho pro meio, agora vai direto para a internet, para o celular, e dá o seu trabalho como um encerrado. Não ouve ninguém. Então é muito confortável e existe esse jornalismo preguiçoso, acontece o tempo todo. Você pode ser legal com o jornalista, dizer, olha, o jornalismo está com pressão, tem pouca gente, não sei o quê, mas eu acho que não justifica. Eu acho que esse é um problema. É a primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que tem uma questão de consistência da fonte. Se a fonte te passa informação errada, se essa informação é em off, você não vai publicar, sem ter checado. Se essa informação é em on, ela vai sofrer o ônus da inconsistência do que ela está falando. Se ela falar uma coisa inconsistente, o trabalho do jornalista é no dia seguinte voltar lá e falar o que o delegado disse estava errado, ou o que a autoridade falou estava errado. Porque é papel da imprensa criar consistência nas autoridades para que elas passem as informações corretas, para que elas não manipulem. Se você ficar num jogo que o cara mente para você, você dá a informação, no dia seguinte, como você depende daquela fonte, você fica por isso mesmo. Então você tem que, o jornalista tem que ir lá cobrar consistência, sob pena, inclusive, de não ter informações naquela fonte, né? O Diário Popular não publicou o caso Escola Base. Decidiu não publicar. É uma decisão possível. Eu acho que devia fazer mais, devia ter ido lá e cobrado, mostrado a inconsistência do que ele estava falando. Já foi um passo extraordinário para a época, para o caso, foi uma coragem impressionante, mas podia ir além. Primeiro uma observação, Alex, eu cobri o caso, cobri pela Rádio Jovem Pan na época. O repórter do Diário Popular, que declinou da cobertura, era um rapaz, era um jovem repórter, de 22 anos. Então, na época todo mundo sabia que um telex não era um alvo. Todo mundo sabia que crimes sexuais contra crianças eram cometidos basicamente dentro de casa e não na escola. O erro foi gigantesco, foi grosseiro e gigantesco. Se repete até hoje nesses programas sensacionalistas, com famílias da periferia. Vários chamadas anônimos acontecem todos os dias no jornalismo policial. Eu queria fazer uma pergunta para você, Ricardo, sobre o que você, como garoto, como uma criança, sofreu daquele momento em diante e o que restou hoje dessa história em termos do reconhecimento do teu sobrenome. Poucas famílias tiveram um sobrenome tão divulgado como o seu sobrenome. O sobrenome Shimada é um sobrenome que ficou no imaginário popular como aquela família, aquele casal da escola base. Você era um anônimo na história naquele momento, você era um garotinho, você pouco apareceu como personagem daquilo tudo, né? As pessoas te reconhecem ainda como o Shimada da escola base. Que tipo de preconceito, o que restou disso para a opinião pública hoje? Para onde foi essa história dos teus 11 anos para cá? Então, lá, quando aconteceu o caso, como eu era de menor, 14 anos, meu pai preferiu me preservar, né? Só teve uma vez, no caso inteiro, que eu apareci na Globo, foi quando eu estava lá na copiadora, estava trabalhando em porta fechada. A Globo foi lá, com o repórter, com o cameraman, e estava filmando, né? Só que eu já tinha sido instruído para não falar nada, que eu era um empregado trabalhando ali. E meu pai me deixou muito preservado nisso. Tanto que até hoje, assim, né, ninguém me conhece. Ninguém associa o meu nome ao caso, né? E agora que eu
Vamos ver como vai ser essa mídia aí, como que vai ser, porque agora que eu estou começando a falar, como eu falei para vocês, é a segunda turma que eu estou falando mesmo em público, né? Então, é isso. Até agora eu sou um anônimo. Até agora eu sou um anônimo. Obrigado. Mais alguma questão? Não? Encerramos então nossa... Só posso fazer uma propaganda? Claro, por favor. Agora à tarde eu vou participar de outro evento. A editora Globo, que é do Valor Econômico, vai fazer um evento às 15h30 com a Daniela Pinheiro, que é a diretora da revista Época, da Piauí. Então, quem quiser participar, estão todos convidados hoje à tarde, 15h30. Pessoal, quem quiser ficar para dar uma olhada no vídeo, bem curtinho, tá? Só